De hoje, serei seu novo chefe. Espero que goste da notícia. Antes de mergulharmos nesta história, que vai tocar profundamente o seu coração, quero fazer um pedido especial. Se você ainda não é inscrito neste canal, esse é o momento perfeito para apertar o botão de inscrever-se e ativar o sininho. E enquanto a história se desenrola, deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está nos assistindo. Quero conhecer cada um de vocês que acompanha essas narrativas comigo. Agora, acomode-se bem, porque a história de hoje vai fazer você acreditar que o destino tem planos que jamais poderíamos imaginar. Uma simples enfermeira cuidou do milionário em segredo sem saber que ele era seu novo chefe. O silêncio no salão nobre do Hospital Santa Mônica era tão denso que Lavínia Correia podia ouvir o próprio coração martelando contra as costelas. 300 funcionários ocupavam as cadeiras dispostas em fileiras impecáveis, todos voltados para o palco onde o novo diretor-presidente seria apresentado. Lavínia estava na terceira fileira, o jaleco branco recém-passado, os cabelos castanhos presos em um coque profissional, as mãos cruzadas sobre o colo numa tentativa inútil de disfarçar o tremor. Quando o homem subiu ao palco, o mundo de Lavínia desmoronou. Aquele rosto, aquelas sobrancelhas arqueadas sobre olhos de um verde profundo como musgo depois da chuva. O maxilar firme, ligeiramente sombreado por uma barba de 2 dias que ela conhecia bem demais. A cicatriz fina, quase invisível, que cortava o canto esquerdo do lábio superior. Uma cicatriz que ela mesma havia visto se formar. Havia limpado com gaze estéril, havia coberto com micropore enquanto ele dormia sob efeito dos sedativos. Renato Drummond, o paciente do quarto 412. O homem que ela cuidara por 17 noites consecutivas, cujas mãos ela segurara durante os piores momentos de febre, cujas lágrimas ela enxugara quando ele acordava desorientado dos pesadelos, cujos segredos mais profundos ela ouvira nos delírios da madrugada. O homem que ela jamais deveria ter conhecido daquela forma. Lavínia sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ao seu lado, a colega Berenice Furtado murmurava algo sobre como o novo chefe era impressionantemente bonito, sobre os rumores de que ele vinha de uma das famílias mais ricas de Barcelona, sobre a fortuna estimada em centenas de milhões de euros. Mas Lavínia não conseguia processar nenhuma daquelas palavras. Tudo o que ela via era o homem que, há exatamente 43 dias, havia chegado ao pronto-socorro como indigente, sem documentos, sem acompanhantes. Sem ninguém no mundo que se importasse o suficiente para procurá-lo, ou assim ela pensara. Os olhos de Renato varreram o auditório enquanto ele ajustava o microfone, e por um instante, um único e devastador instante, seu olhar encontrou o dela. Lavínia viu o reconhecimento atravessar aquelas íris verdes como um relâmpago. Viu os lábios dele se entreabrirem quase imperceptivelmente. Viu algo que parecia pânico, ou talvez vergonha, cruzar suas feições perfeitamente esculpidas antes de ele desviar o olhar e começar seu discurso com uma voz grave e controlada. Lavínia fechou os olhos. Como era possível que o homem mais vulnerável que ela já conhecera fosse também o homem mais poderoso que jamais cruzaria seu caminho? A noite de 21 de outubro começou como qualquer outra no setor de emergências do Hospital Santa Mônica. Lavínia estava no meio de seu 3º turno consecutivo, algo tecnicamente proibido pelo regimento interno, mas absolutamente necessário após 3 enfermeiras terem pedido demissão na mesma semana. O hospital, uma instituição centenária localizada no coração do Jardim Europa, em São Paulo, passava por uma crise administrativa que todos sentiam, mas ninguém ousava discutir abertamente.
Lavínia tinha 32 anos, olhos cor de mel e uma determinação que a mantinha de pé quando o cansaço insistia em derrubá-la. Filha de uma costureira e um motorista de ônibus, ela havia conquistado cada diploma, cada certificação, cada promoção com unhas e dentes. Trabalhava no Santa Mônica há 8 anos e conhecia cada corredor, cada equipamento, cada médico mal-humorado pelo nome. Naquela noite, estava conferindo a medicação do paciente do leito 7, quando a porta da emergência se abriu com um estrondo e 2 paramédicos entraram empurrando uma maca. O homem sobre ela estava inconsciente. Usava roupas completamente encharcadas. Uma camiseta cinza sem marca, jeans surrados, tênis que já haviam visto dias melhores. O rosto estava pálido como cera. Os lábios arroxeados, o cabelo escuro grudado na testa pela chuva que castigava a cidade naquela noite. Encontramos na Praça Buenos Aires, disse o paramédico mais velho, um homem chamado Otávio que Lavínia conhecia há anos. Estava caído no banco, completamente apagado. Sem documentos, sem celular, sem nada. Febre de 40 graus. Lavínia aproximou-se rapidamente, seus anos de treinamento assumindo o controle. Checou os sinais vitais, examinou as pupilas, procurou por ferimentos visíveis. O homem tinha um corte superficial no lábio, recente, provavelmente de uma queda, e suas mãos estavam frias como gelo. Precisamos de um leito na UTI? Todos ocupados, respondeu a enfermeira-chefe Celina Paranhos, aparecendo ao lado dela com uma prancheta. Melhor opção agora é o quarto 412. É individual e podemos monitorá-lo de perto. O quarto 412 ficava no final do corredor leste, um local geralmente reservado para pacientes que precisavam de isolamento ou observação intensiva. Lavínia ajudou a transferir o homem desconhecido para a cama. Conectou os monitores, iniciou o acesso venoso para hidratação e antibióticos. Durante todo o processo, ele não acordou. Lavínia permaneceu ao lado dele por mais tempo do que era estritamente necessário. Havia algo no rosto daquele homem que a intrigava. Mesmo inconsciente, mesmo debilitado, havia uma espécie de dignidade em suas feições. A estrutura óssea era forte, aristocrática quase. As mãos, apesar de frias, eram bem cuidadas, unhas aparadas, pele macia, sem os calos que denunciavam trabalho braçal. Ele não parecia um morador de rua, mas as roupas, a falta de documentos, o fato de ter sido encontrado sozinho em uma praça pública durante uma tempestade, nada fazia sentido. Você não deveria estar em casa há 2 horas. Lavínia virou-se para encontrar Berenice parada na porta. A amiga tinha 35 anos, cabelos pretos cortados na altura dos ombros e uma expressão permanente de quem acabou de ouvir uma fofoca suculenta. "Estou indo", Lavínia respondeu, embora não se movesse. "Quem é ele?" "Não sabemos. Sem identificação." Berenice se aproximou, espiando o paciente com curiosidade mal disfarçada. Bonito, para um indigente. "Berenice." "O quê? Estou apenas observando fatos." Ela inclinou a cabeça. "Aposto R$ 100 que ele não é quem parece." Lavínia não apostou, mas quando finalmente deixou o hospital naquela madrugada, o rosto do homem do quarto 412 permaneceu em sua mente como uma fotografia que ela não conseguia guardar na gaveta. Nos 3 dias seguintes, o homem sem nome flutuou entre a consciência e o delírio. A febre resistia aos antibióticos convencionais, forçando a equipe médica a investigar causas menos comuns. Os exames revelavam uma infecção bacteriana severa, provavelmente contraída semanas antes e deixada sem tratamento. Como alguém podia ignorar sintomas tão sérios por tanto tempo? Lavínia pegou todos os turnos noturnos que conseguiu. Disse a si mesma que era porque o hospital estava com falta de pessoal. Disse a si mesma que era seu dever profissional garantir que pacientes vulneráveis recebessem cuidado adequado.
Disse a si mesma muitas coisas que não eram inteiramente verdadeiras. Na terceira noite, o homem finalmente abriu os olhos. Lavínia estava verificando os níveis do soro quando percebeu que ele a observava. Os olhos dele eram de um verde impressionante, profundos e alertas, apesar da exaustão evidente. Onde... A voz dele saiu rouca, áspera como lixa. Onde estou? Hospital Santa Mônica. Lavínia respondeu com a voz calma que usava para todos os pacientes. Você foi encontrado inconsciente há 3 dias. Está com uma infecção séria, mas está respondendo ao tratamento. Ele piscou lentamente, como se processasse as informações com dificuldade. 3 dias? Sim. Ela ofereceu um copo com água e um canudo. Pequenos goles. Ele bebeu, os olhos nunca deixando o rosto dela. Qual é o seu nome? Lavínia perguntou gentilmente. Não encontramos nenhuma identificação com você. Uma sombra cruzou o rosto dele. Por um longo momento, ele não respondeu. Então, com uma voz que parecia carregar o peso de 1000 decisões difíceis, ele disse: Renato, apenas Renato. Bem, Renato. Lavínia sorriu de forma profissional. Eu sou Lavínia, sua enfermeira. Preciso que responda algumas perguntas para nossos registros. Você tem algum familiar que devemos contatar? A expressão dele se fechou completamente. Não. Amigos? Alguém que esteja procurando por você? Não há ninguém. A certeza absoluta na voz dele doeu em algum lugar, que Lavínia não sabia que ainda podia sentir dor. Ela tinha visto pacientes solitários antes, pessoas que a vida havia maltratado de tantas formas que não sobrava ninguém para segurá-las quando caíam. Mas nunca havia visto olhos tão jovens carregarem tanta solidão. Descanse, ela disse, ajustando o travesseiro sob a cabeça dele. Estou aqui se precisar de qualquer coisa. Quando ela se virou para sair, a voz dele a fez parar. Lavínia. Ela olhou por cima do ombro. Obrigado, ele murmurou, os olhos já se fechando novamente. Por não insistir. Naquela noite, Lavínia ficou acordada muito depois que seu turno terminou, sentada na sala de descanso dos enfermeiros, segurando uma xícara de café frio entre as mãos. Havia algo errado com aquele homem, algo que não se encaixava. E uma parte dela, a parte que sua mãe sempre dizia que ia colocá-la em problemas, estava determinada a descobrir o quê. Uma semana se passou. Renato melhorou gradualmente, a febre cedendo aos poucos, a cor voltando ao rosto dele. Mas ele permanecia um enigma. Não recebia visitas, não fazia ligações, não pedia para usar o computador. Passava as horas acordado olhando pela janela, observando o movimento distante das ruas de São Paulo com uma expressão que Lavínia só podia descrever como saudade. Ela tentou descobrir mais sobre ele de formas sutis. Perguntou sobre suas preferências alimentares. Ele mencionou um restaurante em Lisboa, que servia o melhor bacalhau que já provara. Perguntou sobre sua profissão. Ele desviou com um vago. Trabalhava com negócios. Perguntou sobre sua cidade natal. Ele mencionou ter crescido entre Barcelona e Buenos Aires, filho de um casamento que nunca deveria ter acontecido. Cada fragmento de informação era uma peça de um quebra-cabeça que Lavínia não conseguia montar. Restaurantes em Lisboa. Infância, dividida entre Barcelona e Buenos Aires. Uma educação que se revelava na forma como ele falava, nas referências literárias que deixava escapar quando a febre voltava com força nas madrugadas. Aquele homem não era um indigente. Era alguém que, por razões que ela não compreendia, estava se escondendo. Na 10ª noite, Lavínia encontrou Renato em um de seus piores momentos. A febre havia voltado com força, e ele se debatia no leito, murmurando palavras desconexas que mesclavam português, espanhol e catalão. Pai, por favor, ele murmurava, o rosto contorcido de angústia. Eu não queria...
Não foi minha culpa. Lavínia segurou a mão dele, tentando acalmá-lo. Renato, está tudo bem. Você está seguro. Eles nunca vão perdoar. Ele continuou, os olhos abertos, mas claramente sem ver o quarto ao redor. Eu destruí tudo. Eu destruí a família. Shhh. Ela passou um pano úmido pela testa dele. Foi só um pesadelo. Você está aqui no hospital. Está seguro. Lentamente, a lucidez voltou aos olhos dele. Ele piscou várias vezes, focando no rosto de Lavínia como se ela fosse uma âncora em meio a um mar revolto. A voz dele falhou. Eu disse alguma coisa? Lavínia hesitou. Deveria mentir? Dizer que ele apenas balbuciara coisas sem sentido? Mas havia algo nos olhos dele. Medo, vergonha, uma vulnerabilidade tão crua que ela não conseguiu ser desonesta. Você mencionou seu pai e algo sobre destruir sua família. Renato fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estavam úmidos. Você não deveria ter ouvido isso. Sou enfermeira, ela disse gentilmente. Já ouvi de tudo. E nada do que você disser neste quarto sairá daqui. Ele a estudou por um longo momento, como se avaliasse cada palavra, cada intenção. Você é diferente, ele disse finalmente. As outras enfermeiras, elas fazem seu trabalho e vão embora. Você fica. Talvez eu seja apenas curiosa demais. Não. Ele balançou a cabeça levemente. É mais do que curiosidade. Você se importa. De verdade. E isso... Ele engoliu em seco. Isso é mais raro do que você imagina. Lavínia não soube o que responder. Então fez o que sempre fazia quando as emoções ameaçavam transbordar. Voltou ao trabalho. Verificou os monitores, ajustou a medicação, anotou os sinais vitais. Mas quando finalmente se preparou para sair, Renato disse algo que ela jamais esqueceria. Meu sobrenome é Drummond. Renato Drummond. E se você pesquisar esse nome, vai encontrar muitas coisas. A maioria delas ruins. Ele fez uma pausa. Eu só queria que você soubesse. Antes de você descobrir por conta própria. Naquela noite, Lavínia foi para casa e fez exatamente o que ele esperava. Abriu o computador e digitou Renato Drummond na barra de pesquisa. O que encontrou mudou tudo. A família Drummond era uma das mais antigas e poderosas do setor de saúde da Europa. Fundadores de uma rede de hospitais que se estendia de Barcelona a Melbourne, passando por Buenos Aires, Lisboa e Dubai. Eles controlavam um império avaliado em bilhões de euros. O patriarca Henrique Drummond era uma lenda no mundo dos negócios. Um homem que construíra seu legado com mãos de ferro e coração de pedra, segundo as revistas de economia. Renato era o filho mais novo, o herdeiro que deveria assumir a liderança da empresa, o prodígio que havia estudado em Cambridge e trabalhado em Wall Street antes de voltar para casa aos 28 anos para ocupar seu lugar no conselho de administração. E há 8 meses, o homem que protagonizara o maior escândalo da história da família. Lavínia leu artigo após artigo, tentando separar os fatos das especulações. A história, pelo que ela conseguiu reunir, era a seguinte. Renato havia descoberto que seu pai estava envolvido em um esquema de superfaturamento de medicamentos em hospitais públicos parceiros. Ao invés de se calar, como a família esperava, ele havia levado as provas ao Ministério Público. A investigação resultou em multas milionárias, demissão de diretores e uma mancha irreparável na reputação dos Drummond. Henrique nunca perdoara o filho. Em uma entrevista que circulou amplamente, ele declarou que Renato estava morto para a família e que jamais colocaria os pés em nenhuma propriedade Drummond novamente. A última notícia sobre Renato datava de 6 meses atrás.
Um comunicado à imprensa informava que ele havia renunciado a todos os cargos nas empresas da família e se retirado da vida pública. Desde então, nenhuma palavra, nenhuma foto, nenhum rastro, até aparecer, febril e sozinho, em um banco de praça em São Paulo. Lavínia fechou o computador às 3 da manhã, a mente fervilhando. O homem no quarto 412, o homem de olhos tristes e mãos gentis, era um bilionário, um herdeiro de uma das maiores fortunas da indústria de saúde. Um denunciante que havia sacrificado tudo para fazer a coisa certa. E ele estava completamente, irremediavelmente sozinho. Quando voltou ao trabalho no dia seguinte, Lavínia não disse uma palavra sobre o que havia descoberto. Entrou no quarto 412 com a mesma atitude profissional de sempre. Verificou os sinais vitais, ofereceu medicação. Renato a observava com cautela, claramente esperando uma mudança, uma acusação, um distanciamento. Em vez disso, Lavínia sentou-se na cadeira ao lado da cama e disse: "Você gosta de xadrez?" Ele piscou, pego de surpresa. "Desculpe, xadrez, o jogo." Ela tirou um tabuleiro dobrável da bolsa. "Encontrei na sala de recreação e pensei que você poderia estar entediado. Noites no hospital podem ser longas." Por um momento, Renato não disse nada. Então, lentamente, o canto dos lábios dele se curvou no que poderia ser o início de um sorriso. "Você pesquisou meu nome?" Não era uma pergunta. "Pesquisei", ela admitiu. "E ainda quer jogar xadrez comigo?" Lavínia começou a posicionar as peças no tabuleiro. "O que você fez no passado não muda quem você é neste quarto. E neste quarto, você é um paciente que precisa de cuidados. Nada mais, nada menos." Renato a observou por um longo momento. Quando finalmente falou, a voz dele estava estranhamente rouca. "Você é uma pessoa extraordinária, Lavínia Correia. Apenas faço meu trabalho." "Não." Ele balançou a cabeça. Isso é muito mais do que trabalho." Naquela noite eles jogaram 3 partidas de xadrez. Renato venceu todas, mas Lavínia conseguiu arrancar dele algo que ela suspeitava ser raro. Risadas genuínas. Risadas que iluminavam aqueles olhos verdes e suavizavam as linhas de preocupação que marcavam o rosto dele. E em algum momento entre a primeira jogada e a última, algo mudou entre eles. Uma ponte foi construída sobre o abismo que separava seus mundos. Uma conexão que nenhum dos dois tinha autorização para sentir, mas que nenhum conseguia ignorar. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina silenciosa. Durante o dia, quando outros funcionários circulavam pelo corredor e a luz do sol inundava o quarto, Lavínia mantinha uma distância profissional. Verificava os sinais vitais, administrava medicações, conversava em tom neutro sobre a recuperação dele. Mas à noite, quando o hospital adormecia e o corredor ficava deserto, algo diferente acontecia. Lavínia passava no quarto 412 não porque era obrigação, mas porque não conseguia ficar longe. E Renato esperava por ela com uma ansiedade que ele se esforçava para disfarçar. Eles conversavam por horas, sobre tudo e sobre nada. Sobre os sonhos que tinham quando crianças e as decepções que encontraram quando adultos. Sobre livros. Ele amava Saramago, ela preferia Clarice Lispector. Sobre música, ele tinha um fraco por jazz. Ela crescera ouvindo MPB nas manhãs de domingo. Sobre as pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. O cheiro de café recém-passado, o som da chuva contra a janela, a satisfação de terminar um dia de trabalho sabendo que fez diferença na vida de alguém. Na 12ª noite, Renato finalmente contou a história completa. Estava chovendo novamente, o som da água batendo contra o vidro, criando uma cortina sonora que parecia isolá-los do resto do mundo. Lavínia havia trazido chá de camomila,
uma transgressão menor às regras do hospital que ela justificava como conforto ao paciente. Eu cresci sabendo que era diferente. Renato começou, as mãos envolvendo a xícara como se buscasse calor. Meus irmãos, Caio e Mariana, sempre foram conformados. Aceitavam as decisões do meu pai como lei divina. Mas eu questionava. Sempre questionei. Lavínia ouvia em silêncio. Meu pai me mandou para Cambridge quando eu tinha 17 anos. Acho que esperava que a distância me domesticasse. Ele sorriu amargamente. Teve o efeito oposto. Longe de casa, eu vi como outras empresas operavam. Como era possível ter lucro sem pisar nas pessoas. Quando voltei ao Brasil e comecei a trabalhar nos hospitais da família, ele fez uma pausa, o maxilar se contraindo. Eu vi coisas que não consegui ignorar. O esquema de superfaturamento. Ele assentiu. Medicamentos que custavam 10 vezes mais do que o valor real. Contratos fraudulentos com fornecedores fantasmas, dinheiro público desviado para contas particulares e no centro de tudo, a voz dele falhou. Meu próprio pai. O que você fez? Primeiro tentei resolver internamente. Confrontei meu pai, mostrei as provas, implorei para que ele parasse. Renato fechou os olhos. Ele riu na minha cara. Disse que eu era ingênuo, que todos faziam isso e que eu precisava crescer. Lavínia sentiu um nó se formar na garganta. Eu passei 6 meses tentando convencê-lo. 6 meses perdendo o sono, perdendo peso, perdendo a vontade de viver. E então, um dia, recebi uma carta. Ele abriu os olhos, fitando um ponto distante. Era de uma mãe. O filho dela tinha câncer. O hospital onde ele era tratado, um dos nossos hospitais, estava cobrando preços absurdos por medicamentos que deveriam ser fornecidos pelo SUS. A família tinha perdido tudo. Vendido a casa, os móveis, as roupas. E mesmo assim, o menino morreu. Lavínia pousou a mão sobre a dele. Naquela noite, eu tomei minha decisão. Copiei todos os documentos que consegui e entreguei ao Ministério Público. Você fez a coisa certa. Fiz? Ele a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Minha mãe morreu 2 meses depois da investigação. O médico disse que foi um ataque cardíaco, mas eu sei que foi o estresse, a vergonha, a raiva que ela sentia de mim por ter destruído tudo. Você não destruiu nada, Lavínia disse firmemente. Seu pai destruiu. Você apenas teve coragem de revelar a verdade. Coragem. Ele repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto estranho. Às vezes, coragem e estupidez se parecem muito. Não quando você está salvando vidas. Renato virou a mão sob a dela, entrelaçando os dedos de forma hesitante. Depois que minha mãe morreu, eu desisti de tudo. Renunciei aos cargos, abandonei o apartamento em Barcelona, fechei as contas bancárias. Peguei um voo para São Paulo porque... Ele hesitou. Porque foi aqui que minha mãe nasceu. Aqui que ela é enterrada. E eu precisava ficar perto dela. E você ficou doente. Não estava me cuidando. Não estava comendo direito, dormindo direito, tomando minha medicação para a pressão. Ele deu de ombros. Acho que uma parte de mim queria morrer também. Lavínia apertou a mão dele. Mas você não morreu. Você está aqui. Estou aqui. Ele repetiu, os olhos fixos nos dela. Por sua causa. O silêncio que se seguiu estava carregado de significado. Lavínia sabia que deveria se afastar. Sabia que aquela conexão era perigosa, imprópria, impossível, mas não conseguia soltar a mão dele. Você vai embora quando receber alta, ela disse, a voz apenas um sussurro. Vai voltar para a sua vida. Que vida? Ele sacudiu a cabeça. Eu não tenho vida, Lavínia. Eu não tenho nada. Você tem talento, conhecimento, a capacidade de fazer a diferença.
E de que adianta tudo isso se não tenho ninguém com quem compartilhar? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada demais para qualquer resposta. Naquela noite, Lavínia saiu do quarto 412 com o coração pesado e a certeza de que estava à beira de algo que poderia destruí-la ou salvá-la. Talvez ambos. Na manhã do 17º dia, o médico responsável declarou que Renato estava pronto para receber alta. Lavínia não estava presente quando ele recebeu a notícia. Seu turno só começava às 10 da noite, e ela passou o dia inteiro em casa, tentando não olhar para o celular, tentando não imaginar o quarto 412 vazio. Quando finalmente chegou ao hospital, Berenice a interceptou na recepção. Ele foi embora, disse a amiga com uma expressão que mesclava curiosidade e compaixão. Hoje de manhã. Lavínia assentiu, mantendo o rosto neutro. Que bom, a recuperação foi excelente. Ele deixou algo para você. Berenice estendeu um envelope branco, simples, sem nenhuma identificação. Lavínia o pegou com dedos que tremiam levemente. Abra quando estiver sozinha. A amiga aconselhou. Não sei o que diz, mas ele passou meia hora escrevendo. Lavínia guardou o envelope no bolso do jaleco e tentou seguir com seu turno normalmente. Checou pacientes, administrou medicações, preencheu prontuários, mas a cada minuto que passava, o peso do envelope contra seu peito parecia aumentar. Foi apenas às 3 da manhã, sentada sozinha na sala de descanso, que ela finalmente abriu. Lavínia, existem palavras que deveriam ser ditas em voz alta, mas a coragem me falta. Por isso, escrevo. Você me salvou. Não apenas meu corpo. Isso qualquer profissional competente poderia ter feito. Você salvou algo que eu achava estar morto. Minha fé na humanidade. Nas últimas semanas você me mostrou que ainda existem pessoas genuinamente boas no mundo. Pessoas que cuidam sem esperar nada em troca. Pessoas que veem além das manchetes e dos escândalos para encontrar a pessoa escondida por trás de tudo isso. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei se algum dia terei coragem de retomar minha vida, de reconstruir algo a partir das ruínas que deixei para trás. Mas sei que, se conseguir, será por sua causa. Você me perguntou uma vez por que eu ainda acreditava que valia a pena viver. Agora tenho uma resposta. Por causa de pessoas como você. Com gratidão infinita, Renato PS. Não é um adeus. É um até logo. Lavínia leu a carta 3 vezes. Na terceira, as lágrimas corriam livremente pelo seu rosto, e ela não fez nenhum esforço para contê-las. As semanas que se seguiram à partida de Renato foram marcadas por uma rotina vazia. Lavínia trabalhava, dormia, comia, repetia. O quarto 412 foi ocupado por outros pacientes. Um senhor com pneumonia, uma jovem em recuperação de apendicite, um empresário com úlcera gástrica. Nenhum deles ficou tempo suficiente para deixar marca. O hospital, enquanto isso, passava por transformações. Rumores circulavam pelos corredores sobre uma aquisição iminente, sobre investidores estrangeiros interessados em salvar a instituição centenária da falência, sobre mudanças que estavam por vir. Lavínia prestava pouca atenção às fofocas. Tinha coisas demais em sua própria cabeça para se preocupar com política corporativa. Então veio o comunicado oficial. Uma reunião extraordinária seria realizada na sexta-feira, às 9 da manhã. Presença obrigatória para todos os funcionários. Assunto: apresentação da nova direção. Lavínia chegou ao auditório com 10 minutos de antecedência, ocupando um lugar na terceira fileira ao lado de Berenice. O salão estava cheio, o burburinho de especulações formando uma cortina sonora constante. Ouvi dizer que o novo dono é europeu. Berenice sussurrou. Algum magnata de Barcelona. O coração de Lavínia deu um solavanco, mas ela forçou-se a ignorar.
Provavelmente exagero. Não, não. A Celina disse que viu o nome nos documentos. Drummond ou algo assim. Lavínia sentiu o sangue fugir do rosto. Antes que pudesse processar a informação, as luzes do palco se acenderam. O diretor administrativo atual, um homem de cabelos grisalhos chamado Fernando Queiroz, subiu ao microfone. Caros colaboradores, é com grande satisfação que anuncio uma nova era para o Hospital Santa Mônica. Após meses de negociações, foi concluída a aquisição por um grupo de investidores comprometidos com a excelência na saúde pública. E agora, gostaria de apresentar o novo diretor-presidente da nossa instituição. Lavínia não ouviu o resto, porque naquele momento Renato Drummond subiu ao palco. Ele estava diferente. A barba havia sido aparada, o cabelo cortado em um estilo mais profissional. O terno azul marinho caía perfeitamente em seus ombros e os sapatos brilhavam sob as luzes do palco. Mas os olhos eram os mesmos, verdes como musgo, profundos como oceanos, carregados de segredos. E quando aqueles olhos encontraram os dela, Lavínia soube que nada seria como antes. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções contraditórias. Lavínia tentava evitar Renato, mudava de corredor quando o via se aproximando. Inventava desculpas para não participar de reuniões onde ele estaria presente. Almoçava na sala de enfermagem ao invés do refeitório geral. Mas em um hospital, evitar o diretor-presidente é uma tarefa impossível. Na segunda semana após a reunião, Celina Paranhos entrou na sala de descanso com uma expressão preocupada. Lavínia, você precisa ir à diretoria. Por quê? O Dr. Drummond quer falar com você. O coração de Lavínia disparou, mas ela manteve a expressão neutra. Sobre o quê? Celina deu de ombros. Ele não disse. Apenas pediu que você fosse o mais rápido possível. Lavínia caminhou pelos corredores como uma condenada se dirigindo ao cadafalso. Cada passo era um embate entre a razão e o coração. A razão dizia que ela deveria ser profissional, manter a distância, fingir que nada acontecera. O coração tinha ideias próprias. A porta do escritório da diretoria estava entreaberta. Lavínia bateu 2 vezes. Entre. A voz dele era a mesma que ela ouvira tantas vezes nas madrugadas do quarto 412. Grave, suave, carregada de nuances que só ela parecia capaz de perceber. Lavínia entrou. O escritório era amplo, com uma parede de janelas que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Renato estava de pé junto à janela, as mãos nos bolsos, observando São Paulo se estender até o horizonte. Feche a porta, por favor. Ela obedeceu. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O silêncio era pesado, carregado de tudo que não fora dito. Finalmente, Renato se virou. Você está me evitando. Não era uma pergunta. Você é meu chefe agora. Lavínia respondeu, a voz mais firme do que ela esperava. É apropriado manter distância. Apropriado. Ele repetiu a palavra como se ela tivesse um gosto amargo. Desde quando você se importa com o que é apropriado? Desde que você decidiu comprar o hospital onde trabalho sem me avisar. Algo cruzou o rosto dele. Era culpa? Eu ia contar. Estava planejando procurá-la antes da reunião, explicar tudo. Mas as negociações se arrastaram e... Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela reconhecia dos momentos de frustração. Eu errei. Deveria ter encontrado um jeito. Por que aqui? Lavínia perguntou. De todos os hospitais do mundo, por que esse? Renato a olhou diretamente nos olhos. Você sabe por quê. O coração dela vacilou, mas ela não recuou. Diga mesmo assim. Ele cruzou o espaço entre eles em 3 passos. Parou a menos de 1 metro de distância, próximo o suficiente para que ela pudesse sentir o calor emanando do corpo dele. Porque esse é o hospital onde você trabalha. Ele disse,
a voz baixa e intensa. Porque depois que saí daqui, passei semanas tentando esquecer você e falhei miseravelmente, porque cada vez que fechava os olhos, via seu rosto. Cada vez que ouvia alguém rir, esperava que fosse sua risada. Cada vez que chovia, pensava nas nossas conversas de madrugada. Lavínia prendeu a respiração. Eu não comprei esse hospital para controlá-la, ele continuou. Comprei porque era a única maneira de ficar perto de você sem parecer um perseguidor. Porque pelo menos assim, trabalhando sob o mesmo teto, eu poderia fingir que havia uma razão legítima para te ver todos os dias. Isso é loucura, ela sussurrou. Provavelmente, ele não negou. Mas a loucura é o único lugar que faz sentido ultimamente. Lavínia fechou os olhos, tentando organizar o caos em sua mente. Você é meu chefe, ela repetiu, como se as palavras pudessem formar um escudo contra o que estava sentindo. Posso parar de ser. Ela abriu os olhos. O quê? Posso contratar um CEO profissional, ficar apenas como o investidor, remover qualquer conflito de interesses entre nós. Você compraria um hospital e depois se afastaria da gestão? Eu faria qualquer coisa, ele disse simplesmente. Por você. A intensidade nas palavras dele era avassaladora. Lavínia sentiu as defesas que havia construído começarem a ruir. Você não me conhece de verdade, ela disse, a voz tremendo. Você conhece a enfermeira que te cuidou quando você estava vulnerável. Não é a mesma coisa. Então me deixe conhecer a mulher por trás da enfermeira. E se você não gostar do que encontrar? Renato estendeu a mão, tocando o rosto dela, com uma delicadeza que a fez prender a respiração. Impossível. Lavínia não deu uma resposta naquele dia. Disse que precisava de tempo para pensar, e Renato respeitou. Mas o tempo não trouxe clareza, trouxe mais confusão. Ela passava as noites em claro, revirando as possibilidades. O que aconteceria se cedesse aos seus sentimentos? O hospital inteiro saberia. As fofocas seriam impiedosas. Sua reputação profissional, construída com tanto esforço, poderia ruir. E o que aconteceria se recuasse? Passaria o resto da vida se perguntando, e se? Na terceira semana após a conversa no escritório, algo aconteceu que forçou uma decisão. Era uma quinta-feira à noite, e Lavínia estava terminando seu turno quando uma ambulância chegou à emergência. O paciente era um menino de 8 anos, Davi, trazido às pressas após uma queda grave no parquinho da escola. A suspeita era de traumatismo craniano. Lavínia trabalhou junto com a equipe médica por horas, estabilizando o menino, preparando-o para exames, oferecendo conforto à mãe desesperada que esperava do lado de fora. Quando finalmente saiu do setor de emergências, já passava das 2 da manhã, e suas roupas estavam manchadas de suor e lágrimas. Renato estava esperando no corredor. Como ele está? Lavínia olhou para ele com surpresa. Você ainda está aqui? Ouvi sobre a emergência. Vim ver se poderia ajudar em alguma coisa. Ela sentiu algo se desprender dentro dela. Algo que vinha segurando com força demais, por tempo demais. Ele vai ficar bem, ela disse, a voz exausta. A tomografia veio limpa. Só precisa de observação. Renato assentiu, aliviado. E você, como está? Lavínia tentou responder, mas as palavras não vieram. Em vez disso, vieram as lágrimas. Todas as lágrimas que ela havia segurado nas últimas semanas. Todos os medos e dúvidas e esperanças que não conseguia mais conter. Renato se aproximou sem hesitação. Envolveu-a em seus braços, abraçando-a com força, oferecendo seu peito como refúgio. Está tudo bem, ele murmurou contra o cabelo dela. Eu estou aqui. Eles ficaram assim por longos minutos. No corredor vazio de um hospital adormecido, 2 corações batendo em sincronia, encontrando um no outro o porto que haviam buscado por tanto tempo.
Quando Lavínia finalmente levantou o rosto, os olhos ainda úmidos, ela tomou sua decisão. Eu não quero mais ter medo, ela disse. Medo de quê? De você, de nós, do que as pessoas vão dizer. Renato segurou o rosto dela entre as mãos. E o que você quer? Quero tentar. Quero ver onde isso pode nos levar. O sorriso que iluminou o rosto dele foi a coisa mais bonita que Lavínia já havia visto. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Os meses seguintes foram um exercício de equilíbrio. Renato contratou uma CEO experiente, Marta Figueiredo, para gerir as operações do dia a dia do hospital, afastando-se da gestão direta para evitar qualquer aparência de conflito de interesses. Ele permaneceu como presidente do conselho, mas suas visitas ao hospital se tornaram menos frequentes, exceto, é claro, quando queria ver Lavínia. Eles mantiveram o relacionamento discreto no início. Jantares em restaurantes longe do hospital, passeios em parques nos dias de folga. Conversas intermináveis nas noites em que ela não trabalhava. Aos poucos, aprenderam a conhecer as partes um do outro que haviam permanecido escondidas. Lavínia descobriu que Renato era péssimo na cozinha, incapaz de fazer até mesmo um ovo frito sem queimar. Descobriu que ele tinha pavor de altura, uma ironia considerando os arranha-céus que sua família construíra pelo mundo. Descobriu que ele chorava assistindo filmes tristes e fingia que era alergia. Renato, por sua vez, descobriu que Lavínia era absurdamente competitiva em jogos de tabuleiro, que ela tinha uma coleção de mais de 200 livros amontoados em seu apartamento pequeno no Tatuapé, que ela falava dormindo e, uma vez, murmurou seu nome enquanto cochilava no sofá depois de um turno duplo. Foram descobertas que os aproximaram mais do que qualquer grande gesto poderia fazer. Mas nem tudo era fácil. O passado de Renato lançava sombras que não podiam ser ignoradas. Certa noite, enquanto jantavam no apartamento dela, ele recebeu uma ligação. O nome no visor fez seu rosto se fechar. É Mariana, ele disse. Minha irmã. Lavínia esperou enquanto ele atendia. A conversa foi breve. Uma série de respostas monossilábicas, o maxilar cada vez mais tenso. Quando desligou, os olhos dele estavam escuros. O que ela queria? Meu pai está doente. As palavras saíram como pedras. Algum problema no coração. Mariana quer que eu vá vê-lo. Lavínia tomou a mão dele. Ei, você, o que quer? Não sei. Ele balançou a cabeça. Parte de mim nunca quer vê-lo novamente, mas outra parte... Sua voz falhou. Ele ainda é meu pai. Você não precisa decidir agora. Ele pode morrer, Lavínia. E se morrer antes de eu... Antes de você o quê? Renato levou um momento para responder. Antes de eu perdoá-lo. Lavínia se aproximou, envolvendo-o em um abraço. Perdão não é algo que você faz pelo outro. Ela disse suavemente. É algo que você faz por você mesmo, para se libertar do peso. Ele enterrou o rosto no cabelo dela. Como você ficou tão sábia. 8 anos cuidando de pessoas no momento mais vulnerável de suas vidas. Você aprende algumas coisas. Uma semana depois, Renato embarcou para Barcelona. Lavínia ofereceu para acompanhá-lo, mas ele recusou. Era algo que precisava fazer sozinho, pelo menos dessa primeira vez. Ela entendeu. Os 3 dias em que ele esteve fora foram os mais longos da vida dela. Trabalhava, comia, dormia, mas seus pensamentos estavam sempre em outro continente, em um hospital desconhecido de Barcelona, ao lado do homem que o havia rejeitado tão cruelmente. Renato ligava todas as noites. Às vezes falava pouco, exausto demais para formar frases completas. Outras vezes despejava tudo, as conversas difíceis com Mariana, a frieza de Caio, o silêncio opressor nos corredores do hospital onde seu pai estava internado. Ele não me reconheceu no primeiro dia, Renato contou na segunda noite. Os médicos disseram que é efeito da medicação, mas...
Parte de mim acha que ele simplesmente escolheu não me ver. E hoje? Hoje ele acordou mais lúcido. Olhou para mim por um longo tempo. Depois virou o rosto para a parede. Lavínia sentiu o coração apertar. Sinto muito. Eu também. A voz dele estava carregada de uma tristeza antiga. Passei anos com raiva dele. Anos desejando que ele sofresse, como me fez sofrer. E agora que está ali, frágil daquele jeito, só consigo sentir pena. Talvez seja o primeiro passo. Para o quê? Para a cura. Sua, não dele. O silêncio que se seguiu foi longo, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que não precisavam preencher cada segundo com palavras. Eu queria que você estivesse aqui, ele disse finalmente. Eu também queria estar aí. Quando voltar... Ele hesitou. Quando voltar, preciso te contar uma coisa, algo importante. O coração de Lavínia acelerou. Pode contar agora. Não, precisa ser pessoalmente, precisa ser do jeito certo. Ela não insistiu, mas passou as noites seguintes imaginando o que poderia ser tão importante que exigia ser dito face a face. Renato voltou no domingo à noite. Lavínia foi buscá-lo no aeroporto de Guarulhos, o coração batendo tão forte que ela temia que fosse audível. Quando ele atravessou as portas do desembarque, carregando apenas uma mala de mão, ela percebeu imediatamente que algo havia mudado. Ele parecia mais leve, não fisicamente. Na verdade, os olhos mostravam sinais de noites mal dormidas, e havia uma palidez em seu rosto que denunciava exaustão. Mas havia algo diferente em sua postura, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Ele a viu e sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seus olhos verdes. Lavínia correu ao encontro dele. O abraço durou longos minutos. Ali, no meio do saguão movimentado, cercados por estranhos apressados, eles se seguraram como se o mundo pudesse acabar a qualquer momento. Como foi? Ela perguntou quando finalmente se separaram. Longo, difícil, necessário. Eles caminharam de mãos dadas até o estacionamento. Lavínia dirigiu enquanto Renato contava os detalhes. No terceiro dia, ele finalmente falou comigo. Chamou meu nome quando eu estava saindo do quarto. Renato olhava pela janela, observando as luzes de São Paulo se aproximarem. Eu voltei e sentei ao lado da cama dele. E então, ele disse algo que nunca pensei que ouviria. O quê? Ele pediu desculpas. Lavínia quase freou bruscamente de surpresa. Sério? Não foi uma grande declaração. Ele é orgulhoso demais para isso, mas disse que entendia por que eu fiz o que fiz. Que levou tempo, mas ele finalmente entendeu que eu estava tentando proteger a família, não destruí-la. E você, o que respondeu? Renato virou-se para ela. Eu disse que o perdoava, e era verdade. Não porque ele merecia, mas porque eu precisava me libertar. Ele fez uma pausa. Você tinha razão. Perdão é sobre nós mesmos. Lavínia sentiu os olhos arderem. Fico feliz que tenha conseguido. Ainda temos um longo caminho pela frente. A família inteira tem. Mas pela primeira vez em anos, sinto que há uma chance de reconstruir. Eles ficaram em silêncio pelo resto do trajeto. Mas era um silêncio confortável, cheio de esperança. Quando chegaram ao apartamento de Lavínia, Renato a impediu de abrir a porta do carro. Espera, eu disse que precisava te contar algo. O coração dela disparou novamente. Estou ouvindo. Renato respirou fundo. Por um momento o homem confiante e articulado desapareceu, substituído por alguém vulnerável, quase tímido. Quando eu estava no hospital há meses atrás, delirando de febre, você segurou minha mão a noite inteira, lembra? Lembro. Naquela noite, entre os pesadelos, eu tive um sonho bom pelo menos. Sonhei que estava em um lugar cheio de luz
E havia alguém comigo, alguém que me fazia sentir seguro pela primeira vez em anos. Lavínia prendeu a respiração. Quando acordei, você ainda estava lá, segurando minha mão. E eu soube naquele momento que não era apenas um sonho, era um presságio. Presságio de quê? Renato segurou o rosto dela entre as mãos. De que eu ia me apaixonar por você, completamente. Irremediavelmente, de uma forma que eu nunca me apaixonei por ninguém. Os olhos de Lavínia se encheram de lágrimas. Renato, eu te amo, Lavínia Correia. Amo a forma como você cuida das pessoas. Amo a forma como você ri. Amo a forma como você joga xadrez terrivelmente e ainda assim insiste em continuar tentando. Amo cada parte de você que conheço e cada parte que ainda vou descobrir. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu também te amo, ela sussurrou. Desde aquela primeira noite, quando você era apenas um homem sem nome em uma maca de hospital, eu sabia que havia algo diferente em você. Renato encostou a testa na dela. Então temos um problema. Qual? Vou ter que passar o resto da minha vida tentando merecer você. Lavínia riu através das lágrimas. Isso não parece um problema tão ruim? Os meses seguintes trouxeram desafios que nenhum dos dois antecipara. A notícia do relacionamento eventualmente se espalhou pelo hospital. Lavínia havia esperado fofocas. Era inevitável. O que ela não esperava era a crueldade de algumas delas. Garota esperta. Ouviu uma vez no banheiro feminino sem saber que ela estava em uma das cabines. Pescou um milionário enquanto fingia cuidar dele. Deve ter planejado tudo desde o início. Você acha que ela sabia quem ele era? Claro que sabia. Ninguém é tão inocente assim. Lavínia ficou paralisada, as mãos tremendo, o estômago revirando. Quando finalmente saiu da cabine, as duas mulheres, funcionárias administrativas que ela mal conhecia, ficaram lívidas. Ela não disse nada. Apenas lavou as mãos com uma calma que não sentia e saiu. Naquela noite, contou a Renato o que havia acontecido. Esperava que ele ficasse furioso, que quisesse confrontar as mulheres, que fizesse algum tipo de grande gesto. Em vez disso, ele a ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele disse: "Você quer sair do Santa Mônica? Posso conseguir uma posição em qualquer hospital de São Paulo ou do mundo, se preferir." Lavínia balançou a cabeça. Não, não vou fugir. Não vou dar a elas esse poder sobre mim." "Então, o que você quer fazer?" Ela pensou por um momento. "Quero continuar fazendo o meu trabalho, o melhor trabalho que puder, e deixar que minha competência fale por si mesma." Renato sorriu. "Essa é a mulher por quem me apaixonei." Foi exatamente o que ela fez. Nos meses seguintes, Lavínia se dedicou ainda mais ao seu trabalho. Assumiu turnos extras, participou de treinamentos avançados, mentoreou enfermeiras mais jovens. Sua reputação entre aqueles que realmente importavam, os pacientes e os colegas sérios, só cresceu, e gradualmente as fofocas morreram. Não porque as pessoas mudaram de opinião, mas porque ficou impossível sustentar a narrativa de que ela era uma oportunista, quando todos podiam ver, dia após dia, a dedicação genuína com que ela exercia sua profissão. Um ano depois do primeiro encontro no quarto 412, Renato fez uma proposta. Não era a proposta que Lavínia esperava. Não ainda. Era algo diferente. Eles estavam no terraço do apartamento novo que haviam alugado juntos no Itaim Bibi. Um espaço modesto pelos padrões de Renato, mas perfeito para os dois. A noite estava clara, uma raridade em São Paulo, e as estrelas competiam com as luzes da cidade. "Estou pensando em criar uma fundação", ele disse, os olhos fixos no horizonte. "Algo focado em acesso à saúde para comunidades carentes."
Lavínia virou-se para ele, curiosa. Que tipo de fundação? Clínicas móveis, para começar. Equipamentos e profissionais que possam ir até as comunidades mais isoladas. Depois, quem sabe, hospitais comunitários em regiões sem acesso adequado. Isso é ambicioso. Eu sei, por isso preciso de ajuda. Que tipo de ajuda? Ele a olhou diretamente. Sua. Quero que você seja a diretora de operações clínicas. Lavínia ficou sem palavras. Renato, eu sou enfermeira. Não tenho experiência em gestão de projetos desse tamanho. Você tem algo mais importante. Experiência real no campo. Você sabe o que os pacientes precisam, porque passou anos ao lado deles. Nenhum MBA pode substituir isso. Mas eu não estou pedindo que você abandone a enfermagem. Ele interrompeu gentilmente. Estou pedindo que você use tudo o que aprendeu para ajudar pessoas em uma escala maior. Você pode continuar atendendo pacientes, se quiser, mas também pode formar outros enfermeiros, criar protocolos, garantir que cada clínica funcione da forma que você sabe ser a certa. Lavínia sentiu o peso da proposta. Era assustador. Era também, possivelmente, a oportunidade de fazer algo verdadeiramente transformador. Posso pensar? Claro. Leve o tempo que precisar. Ela levou 2 semanas. Pesquisou modelos de fundações similares pelo mundo. Conversou com colegas de profissão. Visitou comunidades carentes na periferia de São Paulo para entender melhor as necessidades. E, no final, a resposta era óbvia. Sim, ela disse uma noite, entrando na sala onde Renato trabalhava em seu laptop. Eu aceito. O sorriso que iluminou o rosto dele valeu cada segundo de dúvida. A Fundação Correia Drummond foi lançada 6 meses depois. O nome foi ideia de Renato. Lavínia resistiu no início. Parecia pretensioso demais, como se ela estivesse se colocando no mesmo nível dele. Mas ele insistiu. É um projeto nosso, ele disse, dos 2. E seu nome vem primeiro porque é você quem vai fazer isso funcionar no dia a dia. A fundação começou pequena, com 3 clínicas móveis operando na Grande São Paulo. Mas em pouco tempo, a demanda explodiu. Comunidades em todo o estado pediam visitas. Profissionais de saúde se voluntariavam em números que superavam as expectativas. Doações chegavam de empresas e indivíduos que acreditavam na missão. Em 1 ano, a fundação já havia atendido mais de 50 mil pessoas. Lavínia trabalhava mais do que nunca, mas nunca se sentira tão realizada. Cada paciente que recebia cuidado, cada criança vacinada, cada gestante acompanhada, era uma prova de que sua vida tinha propósito. E Renato estava ao lado dela a cada passo, cuidando das finanças, das parcerias, da burocracia, tudo para que ela pudesse focar no que fazia de melhor. Foi em uma dessas noites exaustivas, após a inauguração da 10ª clínica móvel em uma comunidade ribeirinha no interior do Amazonas, que tudo mudou. Eles estavam em um pequeno hotel em Manaus, o único disponível na região. O quarto era simples. Uma cama de casal, um ventilador de teto que girava preguiçosamente, uma janela que dava para o Rio Negro. Renato estava sentado na beira da cama, observando Lavínia enquanto ela escovava os cabelos diante de um espelho embaçado pelo tempo. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci, ele disse de repente. Lavínia sorriu pelo reflexo. De onde veio isso? De lugar nenhum, de todo lugar. Ele se levantou e caminhou até ela. Hoje, enquanto você organizava a triagem na clínica, eu fiquei observando. A forma como você fala com os pacientes, como tranquiliza as crianças assustadas, como faz cada pessoa se sentir vista e importante. Não é algo que se aprende, é quem você é. Lavínia virou-se para ele. Renato. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Lavínia sentiu o coração parar.
Eu ia esperar, ele disse, a voz tremendo levemente. Tinha planejado algo elaborado. Um jantar em Barcelona, talvez, ou um passeio de barco pelo Mediterrâneo. Algo digno de você. Ele abriu a caixa, revelando um anel de ouro com uma única esmeralda verde, da exata cor dos olhos dele. Mas então percebi que não existe lugar mais perfeito do que aqui. No meio de lugar nenhum, depois de um dia ajudando pessoas que ninguém mais se importa em ajudar. Porque é isso que nós somos. É isso que eu quero que sejamos para sempre. Lavínia não conseguia falar. As lágrimas desciam silenciosamente pelo seu rosto. Lavínia Correia, Renato continuou, ajoelhando-se diante dela. Você me salvou de mais formas do que jamais saberá. Você me mostrou que ainda existem coisas pelas quais vale a pena viver. Você me deu uma família quando eu achava que nunca teria uma novamente. Ele segurou a mão dela. Você aceita passar o resto da sua vida me ensinando a ser uma pessoa melhor? Aceita se casar comigo? Lavínia puxou-o para cima e beijou-o com uma intensidade que dizia tudo que as palavras não conseguiam expressar. Quando finalmente se separaram, ela disse: sim, 1000 vezes sim. O casamento aconteceu 6 meses depois, em uma cerimônia íntima, no jardim do Hospital Santa Mônica. Foi ideia de Lavínia. Não queria uma grande festa em Barcelona ou uma celebração ostentosa que custasse mais do que o orçamento anual de uma de suas clínicas. Queria algo significativo. E o que poderia ser mais significativo do que o lugar onde tudo começara? O jardim interno do hospital, normalmente usado para fisioterapia de pacientes em recuperação, foi transformado para a ocasião. Flores brancas adornavam os caminhos de pedra. Lanternas pendiam das árvores antigas que sombreavam o espaço. Um quarteto de cordas tocava suavemente ao fundo. Os convidados eram poucos. Berenice como madrinha, alguns colegas próximos, a irmã de Renato, Mariana, que havia gradualmente se reaproximado do irmão. O pai de Renato, ainda debilitado pela doença, enviou uma mensagem de vídeo que fez Renato chorar. Os pais de Lavínia ocupavam lugares de honra na primeira fileira. Dona Cláudia, a costureira que havia trabalhado 16 horas por dia para pagar os estudos da filha, usava um vestido que ela mesma costurara para a ocasião. Seu Antônio, o motorista de ônibus que acordava às 4 da manhã todos os dias há 30 anos, estava visivelmente desconfortável no terno novo, mas os olhos brilhavam de orgulho. Quando Lavínia surgiu no início do caminho, usando um vestido simples de renda branca, Renato esqueceu como respirar. Ela caminhava de braços dados com o pai, os cabelos castanhos soltos sobre os ombros, um buquê de lavandas nas mãos. Não havia véu, não havia cauda quilométrica, não havia nenhum dos excessos que ele poderia facilmente ter proporcionado. Era apenas ela, simples e absolutamente perfeita. Os votos foram pessoais, escritos por cada um em segredo. Renato foi primeiro. Lavínia, há 2 anos, você encontrou um homem quebrado em uma maca de hospital. Um homem sem nome, sem esperança, sem nenhuma razão para continuar vivendo. Você poderia ter feito o seu trabalho e seguido em frente, mas você ficou. Você segurou minha mão nas noites mais escuras. Você me viu não como um paciente ou como um herdeiro caído em desgraça, mas como uma pessoa. E ao fazer isso, você me devolveu a mim mesmo. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Hoje, prometo passar cada dia do resto da minha vida tentando ser digno desse presente. Prometo apoiá-la em seus sonhos como você apoiou os meus. Prometo que, não importa o que a vida nos traga, você nunca mais estará sozinha. Lavínia limpou as lágrimas antes de começar os seus. Renato, quando eu era criança, minha mãe costumava dizer que o amor verdadeiro não é encontrado, é construído, tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha.
Por muito tempo, achei que era apenas uma frase bonita. Até você aparecer. Ela olhou nos olhos dele. Você me mostrou que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Você me ensinou que riqueza não se mede em dinheiro, mas em compaixão. Você me provou que as feridas mais profundas podem se tornar as fontes de maior força. Sua voz tremeu, mas ela continuou. Hoje, prometo ser sua parceira em todas as batalhas que a vida nos trouxer. Prometo que minha mão estará sempre disponível para você segurar. Prometo que, não importa quão difíceis sejam os dias, meu amor por você só crescerá. O juiz de paz declarou-os marido e mulher. E quando se beijaram, os aplausos que ecoaram pelo jardim pareciam vir não apenas dos convidados, mas das paredes do próprio hospital, que havia testemunhado o improvável nascimento daquele amor. 5 anos depois, a Fundação Correia Drummond operava em 12 países. O que começara como 3 clínicas móveis em São Paulo havia se transformado em uma rede global de assistência médica para comunidades carentes. Hospitais comunitários funcionavam na Amazônia brasileira, no interior de Angola, nas favelas de Mumbai, nas comunidades rurais do México. Milhares de profissionais de saúde haviam sido treinados nos protocolos que Lavínia desenvolvera. Ela ainda usava jaleco branco todos os dias, ainda atendia pacientes sempre que podia. Mas agora, seu trabalho tinha um alcance que a jovem enfermeira do Hospital Santa Mônica jamais poderia ter imaginado. Renato, por sua vez, havia se reconciliado completamente com a família. Seu pai falecera 2 anos após o casamento, mas os últimos meses haviam sido de paz. Henrique Drummond morrera, sabendo que o filho que ele rejeitara era, na verdade, o único que havia honrado verdadeiramente os valores que deveriam nortear a família. A irmã, Mariana, tornara-se uma parceira ativa na fundação. Até mesmo Caio, o irmão mais velho que por tanto tempo o tratara com frieza, havia pedido desculpas e agora contribuía financeiramente para os projetos. Mas o maior legado de Renato e Lavínia não estava nos hospitais ou nas clínicas. Estava em uma menina de 3 anos, de cabelos castanhos e olhos verdes, que corria pelo jardim da casa em que viviam no Morumbi. Sofia havia chegado à vida deles através da fundação. Abandonada em uma das clínicas móveis da Amazônia, desnutrida e doente, ela havia sido cuidada por Lavínia pessoalmente durante semanas. Quando os trâmites legais revelaram que não havia família para recebê-la, a decisão foi natural. Ela é nossa, Lavínia disse a Renato na noite em que a adoção foi finalizada. Sempre foi. Sofia trouxera uma alegria que completava tudo o que eles haviam construído. Era a prova viva de que ciclos de abandono podem ser quebrados, de que o amor pode florescer nos lugares mais improváveis. Em uma manhã de outubro, exatamente 7 anos após Renato ter sido encontrado inconsciente em uma praça de São Paulo, Lavínia recebeu uma ligação do Hospital Santa Mônica. Berenice estava do outro lado da linha. "Você precisa vir aqui", disse a amiga, a voz carregada de emoção. "Agora." Lavínia largou tudo e correu para o hospital. Seu coração martelava enquanto atravessava os corredores que conhecia tão bem, cenários de tantas memórias. Berenice a esperava na porta do quarto 412. "O que está acontecendo?" Lavínia perguntou, ofegante. Berenice apenas sorriu e abriu a porta. O quarto estava transformado. Flores cobriam cada superfície. Velas aromáticas perfumavam o ar. E no centro de tudo, Renato esperava, segurando um buquê de lavandas. As mesmas flores que ela carregara no dia do casamento. Ao lado dele estava Sofia, vestida com um vestido florido, segurando um cartaz feito à mão que dizia: "Obrigada por nos escolher, mamãe." Lavínia levou as mãos à boca, as lágrimas já escorrendo. "O que é isso?" Renato se aproximou.
Hoje faz exatamente 7 anos desde que você me salvou. Não apenas minha vida, minha alma. E eu queria comemorar no único lugar que faz sentido. O lugar onde tudo começou. Ele gesticulou ao redor. Este quarto viu o pior momento da minha vida, mas também viu o começo da melhor parte dela, porque foi aqui que eu te encontrei. Sofia correu para abraçar as pernas de Lavínia. Papai disse que a gente ia fazer uma surpresa. Eu ajudei a fazer o cartaz. Lavínia se ajoelhou e abraçou a filha com força. Depois olhou para Renato, os olhos transbordando de amor. Você é impossível, sabia? Eu sei. Ele sorriu. Mas você me escolheu mesmo assim. Naquela noite, os 3 jantaram no refeitório do hospital, cercados por enfermeiras e médicos que paravam para cumprimentar Lavínia com carinho. Sofia encantou a todos com sua tagarelice sem fim. Renato observava sua esposa com o mesmo olhar maravilhado do primeiro dia. E Lavínia, olhando ao redor para a família improvável que havia construído, sentiu uma paz que há muito tempo não visitava seu coração. A vida não era perfeita. Nunca seria. Haveria desafios, obstáculos, momentos de dúvida. Mas também haveria isso. Mãos entrelaçadas, risadas compartilhadas, amor que crescia a cada dia. O destino, ela agora sabia, não era algo que simplesmente acontecia. Era algo que se construía, escolha após escolha, ato de coragem após ato de coragem. E ela havia construído algo extraordinário. Encerramento. O quarto 412 do Hospital Santa Mônica continua funcionando até hoje. Pacientes vêm e vão, cada um com sua própria história, suas próprias batalhas. Poucos sabem do romance improvável que floresceu entre aquelas paredes. Poucos sabem que ali, uma enfermeira simples e um milionário disfarçado descobriram que o amor não conhece fronteiras, nem de classe, nem de circunstância, nem de expectativa. Lavínia e Renato continuam seu trabalho na fundação. Sofia cresce cercada de amor, já mostrando a mesma compaixão da mãe e a mesma determinação do pai. A família Drummond, uma vez fragmentada pelo orgulho e pela ganância, aprendeu que os laços mais fortes são aqueles construídos por escolha, não por sangue. E em noites chuvosas, quando São Paulo se rende à tempestade, Lavínia ainda pensa naquela primeira noite, no homem febril que chegou sem nome e sem esperança. Nas mãos que ela segurou sem saber que estava segurando seu próprio futuro. O amor, ela descobriu, raramente chega da forma que esperamos. Às vezes, ele aparece disfarçado de desastre. Às vezes, ele se esconde em quartos de hospital e madrugadas exaustas. Às vezes, ele exige que abandonemos tudo o que achávamos saber para abraçar algo maior. Mas quando chega, verdadeiro, profundo, transformador, vale cada lágrima, cada dúvida, cada medo. Porque no final, não são os palácios ou as fortunas que definem uma vida bem vivida. São as mãos que seguramos quando a escuridão ameaça nos engolir. E Lavínia e Renato haviam encontrado mãos que jamais soltariam. E assim termina esta história de amor, coragem e segundas chances. Se ela tocou seu coração tanto quanto tocou o meu ao contá-la, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas narrativas. E agora, um pedido especial. Deixe nos comentários a palavra cuidado, porque foi isso que transformou 2 desconhecidos em uma família. Foi o cuidado de Lavínia que salvou Renato. Foi o cuidado de Renato que mostrou a Lavínia que ela merecia ser amada. E é o cuidado que todos nós podemos oferecer uns aos outros, todos os dias, em pequenos gestos que mudam vidas. Até a próxima história. Cuide de quem você ama.